Você conhece alguém que já sentiu vergonha da mãe? Que coisa estranha, não? O que essa mãe pode ter sentido quando soube do sentimento de vergonha do filho? Esse é o conflito do conto A Caolha. Leitura obrigatória para a terceira etapa do PAS. Atenção, você que está cursando a terceira série. Vou fazer uma análise dessa obra relacionando-a ao contexto histórico, ao contexto literário e à vida da autora, que foi uma grande militante. Então, cai pra dentro! O conto A Caolha foi publicado em 1903 em uma coletânea de contos chamada Ânsia Eterna. Nessa época, o Brasil era governado pelo presidente Rodrigues Alves, que investiu muito na urbanização do Rio de Janeiro. A capital federal era cheia de becos e vielas entupidos de lixo e de sujeira. Era um momento histórico chamado de República do Café com Leite. Mas o que nos importa deste contexto histórico para a análise dessa obra, A Caolha, é o fato de que a mulher já havia deixado de lado aquele modelo de fragilidade imposto por uma sociedade patriarcal e sexista muito bem consolidada no século XIX. Com a Revolução Industrial, as mulheres foram à indústria no século XIX para trabalhar nas fábricas. Ou seja, além dos afazeres domésticos, agora a mulher tinha uma posição antes inimaginável. Só para se ter uma ideia, em 1909 organizou-se o primeiro Dia Internacional da Mulher. Nesse sentido, Júlia Lopes de Almeida foi uma autora militante, foi uma autora que escreveu muito para os jornais na Primeira República. Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida, mais conhecida como Júlia Lopes de Almeida, nasceu no Rio de Janeiro em 1862. Filha de imigrantes portugueses, sua infância foi cercada de livros, em um ambiente intelectual que incentivou muito a sua carreira. Seu pai, o Visconde de São Valentim, era médico e dono de uma escola e incentivou muito a carreira da filha, em uma época em que as mulheres eram rejeitadas ou simplesmente substituídas quando tentavam entrar no grupo seleto e masculino dos escritores em voga. Em uma sociedade patriarcal e sexista, na qual Júlia de Almeida viveu, sua vida já daria um grande romance. Cronista, contista, ensaísta, romancista, republicana e feminista. Júlia Lopes de Almeida mudou-se para São Paulo, para Campinas, ainda na infância. Aos 19 anos, em 1881, no ano que marca o início do realismo no Brasil, ela publica seus primeiros textos no jornal, na Gazeta Mercantil. Aos 24 anos, ela vai morar em Portugal. Lá ela publica seu primeiro livro, Contos Infantis, junto com sua irmã. Lá também ela conhece o seu marido, o escritor, poeta Filinto de Almeida, com quem tem 2 filhos e uma filha, que mais tarde viriam a ser 3 escritores como os pais. Aos 26 anos ela retorna para o Brasil e se torna uma escritora muito publicada. Ela escreveu artigos sobre a República, sobre a escravidão, a abolição, sobre a vulnerabilidade da mulher, os direitos sociais, a diferença no tratamento de gêneros, textos polêmicos. Mas mesmo sendo uma militante, Júlia Lopes de Almeida experimentou as consequências de ter vivido
em uma sociedade patriarcal e sexista. Ela foi a única escritora que participou do grupo de escritores homens que fundariam a Academia Brasileira de Letras em 1897. Ela tinha a expectativa de ocupar a cadeira número 3, mas, depois de tudo pronto, ela não foi aceita na academia, porque os escritores queriam imitar as academias francesas, que rejeitavam as mulheres. A cadeira número 3 foi cedida ao seu marido, que foi apelidado frequentemente de acadêmico consorte. Júlia Lopes de Almeida morreu em 1934, aos 71 anos, acometida pela febre amarela. Na época em que Júlia Lopes de Almeida estava no auge de sua carreira, estávamos vivendo no Brasil um período histórico literário chamado de pré-modernismo, um período de transição para o modernismo, que começa em 1902 e termina em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Nessa época, as obras apresentavam características ainda das correntes literárias do final do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, mas já apresentavam inovações, frequentemente o retrato de uma realidade que não era mostrada na literatura do século XIX. Então nós temos aí uma mistura. Autores como Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos representaram muito bem esse momento de transição, de inovação. Nesse sentido, o conto A Caolha está relacionado, está atrelado ao realismo, como a literatura da autora está atrelada ao realismo. E podemos considerá-lo dentro do contexto do modernismo, porque ele mostra a realidade, ele trata da questão da aparência versus essência, mas ele mostra uma realidade que frequentemente não era mostrada no realismo do século XIX. A narrativa de A Caolha nos conta a história de uma mulher que sofre muito preconceito e discriminação da sociedade devido à sua aparência. Logo no primeiro parágrafo, o narrador nos apresenta a protagonista como uma figura grotesca para os padrões estéticos em vigor. Muito magra, macilenta, com uma ferida no olho esquerdo, de onde sai pus o tempo inteiro. Discriminada pela sociedade, execrada pela sociedade, o narrador diz que ela infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Quando a história começa, o narrador nos conta que ela vive com o filho trabalha em uma alfaiataria, tem nojo da mãe, não gosta de comer da comida da mãe, já não come mais, e ela sabe disso e faz de conta que não sabe, aceita aquela atitude de forma resignada, mas nem sempre foi assim. Na infância, antes de ele compreender o que era o preconceito, ele comia no prato com a mãe, beijava o rosto da mãe, não tinha nojo da mãe. Quando ele vai para a escola, ele começa a sofrer muito, porque ele começa a sofrer a discriminação que a mãe sofria, chamado de o filho da caolha, gozação, chacota de todo lado, até que ele não aguenta mais e por volta dos 10, 11 anos, ele pede à mãe que o retire da escola. Ele então vai trabalhar em uma mercearia, numa espécie de mercado. Lá ele também passa a ser chamado de o filho da caolha, sofre um monte de chacota, discriminação, preconceito. Não aguenta, sai de lá e passa um tempo em casa abalado psicologicamente. A mãe, mesmo sabendo que ele tinha nojo dela, fica preocupada e procura o dono de uma alfaiataria, com quem ela conversa e arranja um emprego para ele. Finalmente ele vai ter um emprego onde as pessoas o respeitam. Por quê? Porque a mãe fala com o homem toda a realidade, que ele sofre preconceito por causa dela,
chamado de o filho da caolha, e pede que não deixe que os colegas o chamem de filho da caolha. Logo em seguida, o narrador nos conta que ele se apaixona por uma moça bonita, sedutora, morena, manda uma carta para essa moça pedindo-a em casamento. Chega em casa muito feliz, esquece até do nojo que tem da mãe e dá um beijo no rosto dela. A mãe pensa que ele mudou, mas ele está feliz por causa do amor que ele tem pela moça. A moça demora muito para responder e ele fica intrigado e vai em busca dela, não? Saber, olha o cacófato, vai em busca da moça, saber qual o motivo da demora. E ela diz que aceita casar com ele, sim, mas desde que ele abandone a mãe, não more com a mãe, porque ela não queria ser conhecida como a nora da caolha. O que é que ele faz? Inventa uma desculpa para a mãe, dizendo que é por causa do trabalho, para ficar mais perto do trabalho, por causa da demanda do serviço, aluga um lugar fora e vai avisar a mãe. E é nesse momento que ela, a caolha, que sequer tem nome na história, ela é chamada o tempo inteiro pelo defeito físico dela, é nesse momento que ela põe para fora tudo que estava na garganta esse tempo todo. Agora você que vai embora, você que vai sair daqui, eu é que tenho vergonha de ter um filho igual a você. E ele sai, fica muito mal, passa vários dias sem ir lá, até que um dia ele vai lá, chama a mãe para uma conversa. Mãe, o que é isso no seu olho? Porque ele se sentia discriminado, ele achava que toda a causa da desgraça na vida dele era a mãe, então ele queria saber a causa daquela ferida. E a mãe passou a vida inteira dizendo a ele que foi um acidente, sem revelar o que foi. Ele então procura a madrinha dele, que é a única pessoa que o narrador nos conta que demonstra um certo afeto pela caolha, que não tem preconceito, que não a discrimina. Procura a madrinha dele, a comadre da caolha, e pergunta: o que é aquilo no olho da minha mãe? O que é que a madrinha faz? Chama o Antonico, que é o nome dele. Aliás, o único personagem que tem nome na história é ele. Nós vamos ver isso na análise. Chama o Antonico, vai até a casa da caolha e conta a verdade para o Antonico na frente da mãe. E sabe qual é a verdade? Leia o conto. Vamos à análise. Neste primeiro parágrafo, é possível observar aqui que a personagem é apresentada, ela já é introduzida na história por meio de uma descrição física e grotesca, porque apresenta traços humanos desproporcionais. Então, olha aqui, ó, busto arqueado, braços compridos, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos. Estão vendo? Boca descaída. Além disso, é possível perceber aqui nessa expressão, na última linha, como o pescoço dos urubus, a influência do naturalismo que é própria da literatura da autora, que está atrelada ao realismo, mas o naturalismo é uma vertente do realismo. Ela está atrelada ao naturalismo francês. No segundo parágrafo, ainda temos elementos que classificam o grotesco na literatura. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Então, observem, o grotesco é formado basicamente de imagens distorcidas e a relação com o imaginário terrorífico, o imaginário de terror. No terceiro parágrafo, aqui já começa a aparecer o sublime da personagem, porque o grotesco e o sublime, eles passam a ser praticamente um estilo literário a partir do escritor Victor Hugo.
Victor Hugo tomou as figuras mitológicas com imagens distorcidas no século XIX e mostrou em sua literatura a parte íntima dessas figuras, a grandeza dessas figuras no seu caráter, nos seus valores e nas suas virtudes. E isso praticamente se fez um estilo literário grotesco e o sublime. Nesse terceiro parágrafo, ela, embora seja repulsiva à sociedade, tenha essa imagem grotesca, ela é uma grande lutadora que, mesmo ganhando pouco, em situação difícil, ela consegue criar o filho sozinha em uma sociedade patriarcal e sexista. Ao mesmo tempo, aqui podemos enxergar um certo ponto de vista da autora Julia Lopes em relação à posição da mulher naquela sociedade, já que os escritores do realismo queriam retratar a realidade buscando modificá-la. Ela é do pré-modernismo e sofre influência do realismo. Bom, a inovação que nós temos aí é a presença do grotesco e do sublime na nossa literatura, que não era comum apresentar o grotesco e o sublime em uma situação muito possível na realidade, muito verossímil. Há outros parágrafos em que podemos ver a grandeza dela, o que a torna sublime. Nesse trecho aqui, a caolha levantou-se, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém, embusteiro: o que você tem é vergonha de ser meu filho. Neste momento aqui, aparece a grandeza dela diante da sociedade da época, porque para a sociedade da época, o amor era um amor incondicional, o amor de mãe. E aqui ela se recusa a aceitar de forma resignada essa rejeição. E isso mostra a grandeza, o amor próprio da personagem. Então o grotesco e o sublime está relacionado a isso aí. A figura externa distorcida, mas na intimidade um certo valor, um certo caráter, uma certa grandeza nas características humanas. Aproveitando esse assunto, podemos falar aqui do ponto de vista da autora em relação ao que o imaginário da sociedade tinha, que é o amor materno é incondicional. Isso realmente aparece aqui no quinto parágrafo, como nós estamos vendo. No quinto, depois no sexto, a gente percebe que a personagem aceita essa rejeição do filho de uma forma resignada. No sétimo parágrafo, que é só essa frase, o filho diz, aqui o narrador diz, o filho não sofria menos. Aí aparece a dualidade humana. Ao mesmo tempo em que o filho se preocupa com a aparência da mãe e sente repulsão por ela, ele sofre porque sabe da intimidade, sabe do caráter dela, da força, da grandeza interior da mulher que o criou. Podemos perceber que neste parágrafo, Julia Lopes de Almeida, até certo ponto, desconstrói esse conceito de amor incondicional imposto à mulher. Um amor que é capaz de aceitar tudo de forma resignada, até mesmo a rejeição de um filho, no momento que ela tem essa rejeição, no momento que ela tem essa reação. Um tema que aparece no conto, que até certo ponto denota um tom de denúncia, é o bullying, que já se praticava naquela época, mas que normalmente as pessoas não se davam conta do mal que ele poderia fazer, que essa prática poderia fazer. Observe neste parágrafo: quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo o filho da caolha. Olha esse aqui.
Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem: "O filho da caolha! Lá vai o filho da caolha! Lá vem o filho da caolha!" Então, neste sentido, o conto tem uma motivação humanizadora, porque nos mostra, até certo ponto, o que o outro sente com essa prática, que podemos perceber nesse parágrafo aqui. O Antonico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras, tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, no estribilho já combinado: "Filho da caolha, filho da caolha." Aqui é o momento em que o narrador nos conta que as quitandeiras presenteavam Antonico com frutas, mas diziam: "Aqui é para o filho da caolha." E aí diz que ele preferia nem ganhar esse presente, a ter que ganhar acompanhado dessa chacota toda. Aqui, neste parágrafo ainda, nesse trecho ainda, eu quero ressaltar o nome Antonico, o único nome próprio que aparece na história, e é o nome de um homem que está no diminutivo. Então, os estudiosos costumam atribuir esse nome a um ponto de vista da autora Júlia Lopes, que colocou o Antonico como diminutivo para ressaltar a personagem feminina. Galera, este foi mais um vídeo das Imaculetras Produções, com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura neste formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça, cai...